Olá, pessoas queridas, como estão vocês? Seguimos aqui nossa conversa, né? Nosso segundo vídeo. A gente começou esse papo falando da relação entre o brincar e o viver. Falei sobre as carpas que saltam na nossa frente, que surpreendem a gente, que as crianças agarram com tanta interesse. Falei sobre essas carpas como chances de brincar, que às vezes são materiais pelo cotidiano, às vezes são elementos da natureza, às vezes são encontros. Falei sobre esse convite de aguçar os sentidos para perceber essas carpas, essas chances. Falei sobre o brincar como algo que nos fortalece e quero começar esse segundo vídeo trazendo uma expressão que eu aprendi com a escritora Cidinha da Silva. Ela fala sobre as tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Ela tem um livro, inclusive, com esse título. E quando ela fala dessas tecnologias ancestrais de produção de infinitos, ela está buscando também essas raízes africanas dela. Essas raízes coletivas africanas. E eu falo aqui essa expressão também para dizer que o brincar, o cantar e o ato de contar histórias são tecnologias ancestrais de produção de infinitos. A poesia é uma tecnologia ancestral de produção de infinitos. Para a gente sentir um pouco isso no corpo, vou convidar você a repetir uma palavra que eu aprendi com o poeta José Paulo Paes. É um gesto infinito. Essa palavra, para a gente repetir, é a palavra menor. Bem simples, repetir algumas vezes. Menor. Menor, 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 menor. Você está junto comigo? Menor, 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 enorme, enorme. Espero que você tenha levado a sua voz também junto nessa experiência para perceber esse menor que fica gigante, que se agiganta. Essa palavra que é flexível, que vira outra palavra, é uma espécie de brinquedo. O próprio Manuel de Barros, esse poeta tão amado, ele fala que o mais alto grau da palavra é quando ela vira brinquedo. E o Manuel de Barros também fala sobre dar ao pente outras funções que não só pentear. Dar às palavras outras funções que não só dizer algo. Trago aqui essas falas porque quando a gente vai se aproximando dessas miudezas do ato de brincar, a gente vai percebendo que o que a criança está afirmando na brincadeira é o direito à metamorfose. O direito à metamorfose. A criança, quando ela pega, por exemplo, um simples material, uma folha de jornal. Aqui, o que é essa folha de jornal? Pergunto com os olhos da criança e pergunto com os olhos do poeta. É uma folha de jornal ou é uma luneta? É uma folha de jornal ou é uma telha? É uma folha de jornal ou é uma caverna? É uma folha de jornal ou é um trovão? É uma folha de jornal ou é um vento? É uma folha de jornal ou é um poema? É uma folha de jornal ou é uma pedra? A criança afirma o direito à metamorfose. Uma palavra vira outra. Um objeto vira o outro. A brincadeira, ela é um movimento. Ela é um movimento. Por isso que o convite aqui é para que a gente também aproxime essas duas palavras, brincar e liberdade, brincadeira e liberdade. Deixo essa pergunta para vocês. Quão livre é a brincadeira, é o brincar das crianças com as quais vocês têm convivido aí? Quão livre é esse brincar? E esse questionamento, essa pergunta, é um convite para que as brincadeiras sejam menos direcionadas, para que haja mais espaço para essa poesia se enraizar, encontrar caminho.
Quando eu tô pensando aqui nessa nossa lupa, a gente está agora pegando uma lupa e prestando mais atenção no brincar a partir das miudezas, né? Eu fico também com muita vontade de contar uma história que é um convite para olhar ainda mais e para escutar principalmente ainda mais o que acontece ao nosso redor. Essa história está no livro O Alvo, que foi escrito pelo Ilan Brennan, e é a história de um professor, que é um contador de histórias. Todo mundo ama esse professor porque sempre que ele conta uma história para alguém, a pessoa sai transformada, a pessoa sai muito mexida e a pessoa agradece ele. Aí um dia um aluno levantou a mão assim e falou: professor, como é possível que o senhor conte histórias para as pessoas que deixam elas tão encantadas? Me diz, qual é o seu segredo? E aí esse professor fala assim: olha, para eu responder sua pergunta, eu preciso contar uma história. Era uma vez um homem que passou um tempo longo treinando a arte do arco e da flecha, desde jovem. Ele treinava de dia e de noite, em todos os lugares. Ele se tornou um sábio na arte do arco e da flecha. E um dia, quando ele já era mais velho, ele chegou num encontro de arqueiros, ele viu um muro cheio de alvos. Alvos pequenos, alvos grandes. E no meio de todos esses alvos tinha uma flecha cravada, bem centralizada. E aí esse mestre, do arco e da flecha olhou isso e falou: quem fez isso? São muitas flechas em muitos alvos, centenas. Quem fez isso? Parece que foi a mesma pessoa. Não sei se eu seria capaz de fazer isso. Treinando a vida inteira. Quem fez isso? Quem? E aí apareceu uma criança. Essa criança falou: fui eu. Fui eu. E aí esse mestre falou: como assim foi você? Essa criança falou: quer saber como que eu coloco tantas flechas bem no meio dos alvos? Primeiro eu jogo a flecha, depois eu pinto o alvo ao redor. Primeiro eu jogo a flecha e depois eu pinto o alvo ao redor. Se vocês se lembram, espero que sim, a gente estava lá na outra parte da história vendo o professor conversando com o aluno. O aluno tinha perguntado, professor, como o senhor conta histórias para as pessoas que mudam tanto a vida delas? O professor contou a história do arqueiro e disse assim: sabe como eu conto histórias para as pessoas que deixam elas assim maravilhadas? Primeiro, eu escuto as pessoas. Primeiro eu escuto e depois eu pinto, em torno do que elas me contam, uma outra história. Eu gosto de imagens como uma maneira de recordar. Então eu deixo em você aí essa imagem dessa flecha que é a escuta. A escuta é como uma flecha. Primeiro eu escuto e depois eu pinto em torno do que as pessoas me contam uma outra história. Primeiro lançar a flecha da escuta. Primeiro lançar a flecha da escuta. Deixo aqui esse convite, inclusive para que essa escuta aconteça, seja com quem for, seja com o bebê, seja com a criança, para que a gente lembre que nenhuma criança é uma página em branco. E eu aprendi isso no CPCD, no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, lá no Vale do Jequitinhonha. Lá eles insistem muito nisso. Nenhuma criança é uma página em branco. Eu conheci o CPCD numa pesquisa que eu fiz, junto com alguns parceiros, que culminou num livro que se chama Volta ao Mundo em 13 Escolas. A gente viajou por vários contextos diferentes para buscar essas práticas, essas histórias de escolas e espaços educativos que têm também alargado as possibilidades, têm escutado mais os seus territórios. Nesse processo de escuta, de se misturar com as miudezas de cada pessoa, também fico aqui imaginando, que o desafio de vocês é muito grande porque são muitas camadas, inclusive essa camada das famílias, como envolver as famílias para que as famílias também percebam essa significância das miudezas, essa importância do menor gesto que
cada gesto importa, né? Que a liberdade no brincar, ela é a afirmação da possibilidade dessa criança se descobrir. E aí, eu deixo aqui uma outra cena com vocês, de um outro momento em que eu vivi, no qual eu estava junto com várias crianças e algumas famílias que tinham sido convidadas e que puderam comparecer num cortejo na rua, em um grupo de maracatu, abrindo caminhos, abrindo espaço na cidade, e as crianças cantando, as crianças dançando, e aquelas famílias se surpreendendo, vendo essa poesia que acontece no corpo. Como? Não é fácil, mas existe esse chamado nosso coletivo, né? Como criar contextos para que as famílias também sintam no corpo essa experiência da miudeza, essa experiência do brincar, essa experiência dessa poesia que está para além das palavras. Como? Deixo aqui, já finalizando essa minha presença em frente a vocês, deixo aqui também alguns convites para que vocês, quem sabe, se envolvam ainda mais, busquem ainda mais o trabalho da Renata Meirelles e do David Ricks. Eles fizeram O Território do Brincar, um filme que afirma essa liberdade como a essência do brincar. Convido vocês também a se envolverem com as obras da Anna-Marie Romo, que é uma artista que eu tive a honra de ter uma aula com ela, e eu me lembro muito dela falando sobre a arte como processo, o brincar como processo, e ela insistindo de não planejar tanto esses contextos do brincar, de deixar espaço para que o brincar aconteça. E trago aqui, junto com essas referências, essa lembrança que o tempo todo, enquanto a gente conversou, tem esse verso aqui me acompanhando, como uma espécie de canto que está implícito, que é um verso para a gente costurar no nosso dia a dia mesmo. Aqui é uma costura, né? Esse daqui é um tecido vermelho em cima de um tecido de algodão cru. E eu convido vocês a costurarem também esse verso aí no pensamento de vocês, no dia a dia de vocês. Como não brecar o brincar? Como não brecar não só o brincar da criança, mas também o brincar do adulto, como você pode viver esse brincar como uma força em você, para que então, em contato com a criança, o brincar da criança também floresça ainda mais. Aqui, desse lugar de poeta, deixo versos do Manuel de Barros como um abraço em vocês. O Manuel diz assim: poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso é aquele que descobre as insignificâncias, as minhas e as nossas. Que a gente continue prestando atenção nessas insignificâncias e afirmando essas tecnologias ancestrais de produção de infinitos, de produção de vínculos, de invenção de possibilidades que nos fortalecem. Um abraço forte e até uma próxima.